Meu nome é Marcos, tenho 30 anos hoje, mas essa história começa em março de 2014, quando eu tinha apenas 19 anos e minha vida estava completamente destruída. Eu dormia dentro de um cadete abandonado perto do Terminal Boqueirão, na zona sul de Curitiba, há 3 semanas. Não tinha para onde ir, não tinha ninguém. E pior, não tinha mais esperança de que as coisas pudessem melhorar. 2 anos antes, minha mãe tinha morrido de câncer. Eu vi ela definhar na cama do hospital, gritando de dor, implorando por alívio. Orei tanto. Passei noites inteiras de joelhos pedindo para Deus curá-la, mas ela morreu do mesmo jeito, sofrendo até o último segundo. Foi ali que algo dentro de mim quebrou. Se Deus existia e era tão poderoso quanto diziam, por que deixou uma mulher de 43 anos morrer daquele jeito? Depois da morte dela, fui morar com minha avó Maria Helena. Ela era faxineira aposentada, viúva, tinha 68 anos na época. A mulher acordava 4 horas da manhã para fazer pão caseiro antes de sair para limpar casa de gente rica. Ela me amou quando ninguém mais me amava, mas eu era um idiota revoltado, cheio de ódio. Bebia todo dia, fumava maconha, gritava com ela por qualquer coisa. A última vez que nos falamos foi numa sexta-feira à noite. Ela tinha encontrado um baseado no meu quarto e me deu um ultimato. Era a droga ou a casa dela. Eu explodi de raiva e gritei coisas horríveis. Disse que ela e o Deus dela não serviam para nada, que minha mãe tinha morrido rezando e de que adiantou. Peguei minhas coisas, bati a porta e nunca mais voltei. Aquilo foi há 2 anos e eu nunca tive coragem de pedir desculpas. Vivi na rua esses 2 anos, bicos aqui e ali, dormindo em rodoviária, pedindo comida, às vezes roubando. No inverno de 2014, eu estava no fundo do poço, literalmente dormindo num carro abandonado. Foi quando Fernando apareceu na minha vida. Ele não parecia um satanista de filme de terror. Era um homem de uns 40 anos, usava terno cinza meio surrado, tinha barriga saliente, óculos de grau e trabalhava como despachante. Fernando me observava há dias. Primeiro ele me deu um pão na rodoviária, sem dizer nada, só entregou e foi embora. No dia seguinte, uma marmita quentinha. Na terceira vez, ele sentou do meu lado e me ofereceu R$ 50 para fazer um trabalho simples. Eu estava há 5 dias comendo só o que achava no lixo dos restaurantes, então aceitei sem perguntar muito. Ele me levou para um bar, pagou cerveja e porção de batata frita e começou a conversar comigo. Fernando sabia exatamente onde tocar para me fazer sentir raiva. Ele falou sobre poder, sobre vingança, sobre fazer as pessoas que me humilharam pagarem pelo que fizeram, mas o que realmente me pegou foi quando ele disse aquilo sobre minha mãe. Marcos, sua mãe sofreu tanto. Você orou, clamou, implorou e Deus não respondeu, né? Que tipo de Deus deixa uma mulher de 43 anos morrer gritando de dor? Senti meu sangue ferver, porque era exatamente o que eu pensava todo dia. Eu explodi, bati na mesa e gritei que ele tinha razão. Fé para quê? Oração para quê? Deus era surdo, cego, ou simplesmente não existia. Fernando sorriu de um jeito estranho e se inclinou para perto de mim. E se eu te mostrar um poder que realmente responde, Marcos? Um poder que te dá controle sobre sua vida, que faz você nunca mais ser fraco, nunca mais ser invisível? Meu coração acelerou. Não sei se era a cerveja ou aquelas palavras, mas algo dentro de mim queria acreditar que existia uma saída. Na sexta-feira seguinte, 14 de março de 2014, às 23 horas, Fernando me levou para um lugar que mudaria minha vida para sempre. Era um porão embaixo de uma casa normal, no bairro Sítio Cercado. Nada de mansão assombrada ou castelo medieval. De fora, parecia uma residência de família trabalhadora comum. Por dentro, nas madrugadas de sexta-feira, o inferno literalmente se abria. Descemos uma escada estreita de madeira que rangia a cada passo, e o cheiro de mofo e algo queimado invadiu minhas narinas.
Lá embaixo tinha 7 pessoas me esperando. Não eram 13 figuras encapuzadas como nos filmes. Eram pessoas absolutamente normais, usando roupas escuras comuns. Tinha uma mulher de uns 28 anos, chamada Vanessa, que trabalhava como secretária, um mecânico, uma professora aposentada e 2 desempregados como eu. Todos sentados em círculo ao redor de um desenho no chão feito com cinzas e o que parecia ser sangue. Fernando me explicou depois que era sangue de galinha comprado no mercado municipal. Nada de sacrifício dramático. No centro daquele círculo tinha 3 velas pretas. Fernando acendeu uma por uma, e o ambiente ficou com aquela luz amarelada e tremulante que fazia as sombras dançarem nas paredes. Ele me olhou nos olhos e disse aquelas palavras que eu nunca vou esquecer. Marcos, você quer mesmo deixar de ser invisível? Quer que o mundo finalmente sinta que você existe, que você tem poder? Então corta sua mão esquerda e pinga seu sangue aqui neste papel. Mas eu te aviso agora, depois que você cruzar essa porta, não existe volta fácil. Eu deveria ter corrido dali. Deveria ter subido aquela escada, saído na rua e nunca mais olhado para trás. Mas a raiva dentro de mim era muito maior que qualquer medo. A raiva da minha mãe morta, da minha avó me expulsando, de todas as pessoas que me humilharam, de Deus que nunca me ouviu. Então eu peguei a gilete que Fernando me ofereceu, olhei para minha mão esquerda tremendo, respirei fundo e cortei a palma. A dor foi intensa e imediata. O sangue começou a escorrer quente entre meus dedos e naquele momento eu ainda não fazia ideia do preço que estava prestes a pagar. A dor do corte na minha mão era real, nada de teatro ou encenação. O sangue escorria quente entre meus dedos e pingava no chão de cimento do porão. Fernando colocou um papel sulfite comum na minha frente, daqueles que você compra em papelaria. E eu vi que tinha nomes escritos à mão com caneta azul. O meu nome completo estava lá, Marcos Oliveira Santos, e embaixo tinha até meu CPF. Fernando explicou que o contrato precisava de identificação terrena, como se fosse um documento oficial do inferno. Cada uma das 7 pessoas no círculo cortou a palma da mão esquerda com a mesma gilete. Vanessa, a secretária, nem piscou quando o sangue dela começou a escorrer. O mecânico tinha a mão tão calejada que precisou apertar forte para o sangue sair. Todos nós pingamos nosso sangue naquele papel, uma gota de cada, e as manchas vermelhas se espalharam pela folha, formando um padrão estranho. Fernando pegou o papel manchado de sangue e começou a recitar palavras em latim que eu não entendia nada. Ele nos fez repetir as frases 3 vezes, aperiatur porta, recipiat animam meam, potentia tenebris datur. Minha língua travava nas palavras estranhas, mas eu repetia do jeito que conseguia. Na 3ª vez que falamos aquilo tudo junto, algo no ambiente mudou completamente. Não foi nada dramático como explosão ou trovão, foi algo muito pior. Foi sutil e aterrorizante. Um silêncio pesado tomou conta do porão, tão denso que até a respiração das pessoas parecia ter parado. As 3 velas pretas que estavam com chama normal, de repente ficaram azuladas. Eu piscava os olhos, achando que estava vendo errado, mas não estava. E então veio o frio. Um frio que não fazia o menor sentido. Estávamos em março, final de verão em Curitiba. O calor lá fora estava insuportável, mas dentro daquele porão a temperatura despencou em segundos. Eu vi minha própria respiração condensar no ar, aquela fumacinha branca que só aparece no inverno mais gelado. Meus dedos começaram a ficar roxos, mesmo com o sangue quente ainda escorrendo da palma. Foi aí que eu senti a presença. Não era uma figura com chifres e rabo vermelho como mostram nas igrejas. Era algo muito pior, porque era invisível, mas extremamente real. O ar ficou pesado, denso, como se tivesse um peso físico pressionando meu peito. No centro do círculo, onde estavam as velas,
Tinha uma sombra que não deveria estar ali. Não era sombra de nenhum de nós. Era uma coisa que simplesmente existia sozinha, parada, observando. E então, eu vi os olhos. 2 pontos de luz que não iluminavam nada ao redor, apenas queimavam fixos em mim. Aqueles olhos me olhavam direto dentro da alma. Não era um olhar físico, era como se alguma coisa estivesse lendo cada pensamento, cada memória, cada segredo que eu tinha. Meu corpo inteiro travou, não conseguia mexer nem um dedo. Meu coração batia tão rápido que doía no peito, e eu senti algo quente escorrendo pela minha perna. Eu tinha urinado nas calças. Não estou inventando nem exagerando. Aconteceu de verdade. E depois eu vi que outras 2 pessoas do círculo também tinham perdido o controle. O terror era tão grande que o corpo simplesmente não obedecia mais. Eu queria gritar, queria correr, queria fazer qualquer coisa, mas minha garganta estava completamente fechada. Fernando e algumas outras pessoas tinham expressões de êxtase no rosto, como se estivessem sentindo prazer com aquilo tudo. Vanessa estava com os olhos fechados e um sorriso no rosto. Mas eu e mais alguns estávamos apavorados, congelados de medo. Foi quando a voz veio, mas não era uma voz que eu ouvia com os ouvidos. Era um pensamento que aparecia direto dentro da minha cabeça, gelado como gelo penetrando no meu cérebro. A voz não fazia perguntas, nem dava opções. Era simplesmente informação sendo colocada na minha mente. Você é meu agora, Marcos. Você assinou, você deu seu sangue, você falou as palavras. Agora você vai me trazer almas enquanto elas dormem, e em troca eu te darei tudo que você sempre quis. Fale comigo, e você pagará por toda a eternidade. Não era a ameaça dramática de vilão de filme, era mais como alguém te informando um fato absoluto, tipo 2 mais 2 é igual a 4. Não tinha discussão, não tinha negociação, era simplesmente a realidade agora. Quando aquela presença finalmente se foi, o ar voltou ao normal de repente. O frio sumiu, as velas voltaram à chama amarela normal, e meu corpo relaxou todo de uma vez. Caí de joelhos no chão suado, tremendo, a mão ainda sangrando. Olhei para a palma cortada e pensei pela primeira vez com clareza. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas já era tarde. Fernando já estava pegando o papel manchado de sangue e guardando dentro de uma caixa de sapatos velha da Nike. Ele trancou a caixa com um cadeado pequeno e sorriu para mim. Bem-vindo à família, Marcos. Fernando bateu no meu ombro como se tivesse me recrutado para um time de futebol. Segunda-feira você vai receber sua primeira tarefa. É simples, você vai aprender rápido. Ele me deu R$100 em dinheiro vivo. Disse que era um adiantamento e me dispensou. Subi aquela escada de madeira com as pernas bambas, saí na rua e o ar fresco da noite bateu no meu rosto. Curitiba estava normal, carros passando, algumas pessoas caminhando, mas eu sabia que nada na minha vida seria normal de novo. Naquela noite não consegui dormir nem um minuto. Voltei para o cadete abandonado onde eu dormia, mas cada vez que fechava os olhos, eu via aqueles 2 pontos de luz me encarando. Fui até o banheiro público do terminal às 5 da manhã para lavar o rosto e tentar me acalmar. Quando olhei no espelho, meu reflexo parecia diferente. Não era nada físico que tivesse mudado. Meu rosto era o mesmo, mas tinha algo nos meus olhos, um vazio, uma frieza que nunca esteve ali antes. Pela primeira vez na minha vida, eu senti medo de mim mesmo, medo do que eu tinha acabado de me tornar. A segunda-feira chegou rápido demais. Fernando me ligou de um número desconhecido às 9 horas da manhã e disse para eu encontrar ele às 2 da tarde num apartamento vazio, no bairro Capão Raso. Meu estômago embrulhou quando desliguei o telefone, mas eu sabia que não tinha escolha. O pacto estava feito, o sangue estava derramado e agora era hora de aprender exatamente como seria meu trabalho dali para frente. Cheguei no apartamento do Capão Raso às 2 da tarde em ponto.
Era um prédio velho de 3 andares, tudo descascado e sujo, o tipo de lugar que ninguém prestaria atenção. Fernando me esperava na porta do apartamento 203, um espaço completamente vazio, sem móveis, só poeira e janelas com cortinas rasgadas. Ele tinha uma mochila preta no chão e começou a tirar coisas de dentro dela enquanto falava. Marcos, o que eu vou te ensinar agora é o segredo que poucos satanistas realmente conhecem. A maioria fica só em rituais fracos, invocações bobas. Mas o que nós fazemos aqui é diferente. Nós temos acesso real. Ele espalhou os materiais no chão. Tinha velas pretas de todos os tamanhos, compradas em lojas esotéricas do centro de Curitiba. Giz branco comum de escola, um caderno velho com capa preta cheio de símbolos desenhados à mão. E tinha uma caixa de sapatos da Adidas cheia de objetos estranhos. Fotos de pessoas, mechas de cabelo em saquinhos plásticos, um documento de identidade velho, uma aliança, um brinco, até uma escova de dente. Fernando viu minha cara de nojo e riu. Isso tudo aqui foi conseguido, Marcos. Cada objeto é uma ponte para uma alma. Ele me explicou que o segredo não estava na magia complicada, nem em palavras difíceis em latim. O segredo estava no acesso. Fernando disse que objetos pessoais são pontes espirituais diretas para as pessoas. Uma foto cria conexão visual, a pessoa se reconhece naquilo. Cabelo ou unha cria conexão genética, é literalmente parte do DNA da pessoa. Roupas, documentos, qualquer coisa que a pessoa tocou com frequência cria conexão energética. Você não precisa de rituais complexos, Marcos. Você só precisa da identificação correta da alma que quer atingir. Então ele me deu minha primeira missão de verdade: conseguir emprego. Achei estranho no começo, mas Fernando explicou a lógica. Ele me colocou como manobrista num estacionamento no centro de Curitiba, perto da rua 15 de Novembro. O dono do estacionamento devia algum favor para Fernando, então me contratou sem fazer perguntas. Marcos, você vai ter acesso a dezenas de carros todo dia. As pessoas esquecem coisas, deixam documentos, perdem objetos. Você vai fotografar tudo antes de devolver. Esse vai ser seu material de trabalho. Entendi na hora a inteligência diabólica daquilo. No primeiro mês trabalhando ali, encontrei 4 carteiras de identidade esquecidas em porta-luvas, 2 fotos que caíram de porta-retratos de painel, uma agenda pessoal completa com nome, endereço e telefone de uma mulher, um chaveiro com foto de família. Eu devolvia tudo para os donos, fazia questão de ser o funcionário honesto e prestativo. Mas antes de devolver, fotografava cada documento com meu celular. Anotava os nomes completos, endereços quando tinha, qualquer informação que servisse de identificação. Em 30 dias eu tinha um banco de dados de 23 pessoas. Fernando ficou impressionado quando mostrei minha coleção de fotos no celular. Ele sorriu daquele jeito torto dele e disse que eu tinha talento natural para aquilo. Mas antes de me deixar fazer qualquer ritual sozinho, ele me fez assistir 3 vezes. Levou mais de 2 semanas até eu ver o processo completo. O horário era sempre o mesmo, entre 3h15 da manhã e 3h45 da manhã. Fernando era obsessivo com isso. Ele dizia que esse era o horário oposto à morte de Cristo, que aconteceu às 3 da tarde. O véu entre o mundo espiritual e físico fica mais fino nessa hora, e as pessoas estão no sono mais profundo, na fase REM, onde a alma está mais vulnerável. O ritual em si era mais simples do que eu imaginava. Fernando acendia 3 velas pretas, formando um triângulo perfeito no chão. Colocava a foto ou o objeto da vítima bem no centro. Então ele pronunciava o nome completo da pessoa 3 vezes, cada repetição mais alta que a anterior. Na primeira vez era quase um sussurro, na segunda, voz normal. Na terceira vez ele gritava o nome com toda a força dos pulmões. E toda vez que eu via aquilo, na terceira vez alguma coisa acontecia.
Uma vela apagava sozinha, ou um vento frio cortava o ambiente sem ter janela aberta, ou a foto no centro se mexia levemente. Sempre tinha um sinal de que algo tinha ouvido. Chegou minha vez de fazer sozinho, numa sexta-feira de abril. Minha primeira vítima foi Jorge Henrique da Silva, dono de uma loja de roupas que tinha me humilhado meses antes quando pedi emprego. Ele olhou para mim sujo e maltrapilho e disse na frente de outros candidatos: "Cara sujo assim não trabalha aqui, vai tomar banho primeiro." Aquilo queimou na minha alma por semanas. Quando ele deixou o carro no estacionamento, peguei o cartão de visita dele que estava no painel. Era só papel com nome e telefone, mas serviria. 3h27 da manhã de uma sexta-feira, sozinho naquele apartamento vazio do Capão Raso. Acendi as 3 velas com mãos tremendo tanto que quase apaguei uma sem querer. Coloquei o cartão de visita do Jorge no centro do triângulo. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas meu coração batia tão forte que doía. Falei o nome dele pela primeira vez. Jorge Henrique da Silva. Nada aconteceu. Tudo continuou normal. Respirei mais fundo e falei mais alto. Jorge Henrique da Silva. As 3 chamas das velas tremularam ao mesmo tempo e senti um arrepio subir pela minha espinha. Na terceira vez, eu simplesmente gritei com toda a raiva que tinha guardada. Jorge Henrique da Silva. Um vento gelado do nada atravessou o apartamento e apagou uma das velas. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. E então eu senti algo invisível, algo que não deveria existir, atravessou aquele espaço como uma sombra, passando rápido pela parede. Aquela presença saiu dali e foi para algum lugar. De alguma forma que eu não consigo explicar até hoje, senti o endereço da casa do Jorge na minha mente, como se alguém tivesse colocado um mapa dentro do meu cérebro. Caí de joelhos no chão e vomitei tudo que tinha no estômago. Estava feito. 3 dias depois, na segunda-feira, encontrei o Jorge por acaso no supermercado. Ele empurrava um carrinho devagar. Estava com olheiras profundas, roxas, como se tivesse apanhado. As mãos dele tremiam quando pegava produtos da prateleira. Fiquei perto o suficiente para ouvir quando ele atendeu o celular. Era a esposa dele. "Amor, eu não aguento mais. Não durmo direito faz 3 noites. São pesadelos horríveis. Acordo sufocado, com sensação de peso no peito. Parece que tem alguma coisa no quarto me observando." Ele desligou e ficou parado no meio do corredor com a mão na cabeça, completamente perdido. Eu sorri sozinho. Tinha funcionado perfeitamente. E sabe qual foi o pior? Me senti poderoso. Pela primeira vez na vida, eu tinha controle sobre alguém. Tinha causado sofrimento em quem me humilhou. Tinha provado que eu não era invisível. O veneno já estava entrando nas minhas veias naquele momento, mas eu ainda não percebia. Fernando tinha uma lista de clientes, pessoas que pagavam R$ 200 por ritual, gente querendo se vingar de ex, de chefes, de rivais. Comecei fazendo 2 rituais por semana. No mês seguinte já eram 4. No terceiro mês eu fazia 3 por noite nas madrugadas de sexta. O dinheiro começou a entrar de verdade. O dinheiro estava entrando e minha vida mudando rápido. Em 3 meses, juntei R$ 4.500 fazendo rituais para os clientes de Fernando. Comprei uma moto CG 150 velha, mas que rodava bem, R$ 800. Aluguei um quarto numa pensão no Capão da Embuia, R$ 300 por mês. Saí da rua finalmente. Mas o preço que eu pagava por isso era alto demais, só que eu ainda não tinha percebido. A primeira vítima que realmente me marcou foi Rodrigo. A gente tinha crescido juntos, jogávamos bola na rua quando éramos crianças, éramos melhores amigos na escola. Mas quando minha mãe morreu e eu precisei de ajuda, ele sempre estava ocupado demais. Ele conseguiu emprego numa loja de celulares enquanto eu passava fome na rua. Quando encontrei ele dirigindo um Palio velho todo orgulhoso, algo dentro de mim se partiu.
Não era só inveja, era uma raiva misturada com dor de ter sido abandonado por quem eu considerava irmão. Eu ainda tinha uma foto nossa de quando éramos crianças, uns 10 anos de idade, abraçados depois de um jogo de futebol. Guardava na carteira há anos. Naquela madrugada de sexta, coloquei aquela foto no centro do triângulo de velas e pronunciei o nome completo dele 3 vezes. Rodrigo Santos Ferreira. A vela do meio apagou sozinha na 3ª vez. 2 semanas depois, recebi notícia pelo pessoal do bairro. Rodrigo tinha tido uma crise de pânico dentro da loja onde trabalhava. Desmaiou, acordou gritando que tinha algo perseguindo ele. Foi internado na ala psiquiátrica do Hospital Cajuru. Fiquei sabendo os detalhes depois por uma prima dele. Rodrigo não conseguia mais dormir sozinho. Via sombras se movendo no quarto. Ouvia sussurros quando estava sozinho. Teve que sair do emprego. Começou o tratamento psiquiátrico caro. Os pais gastaram todas as economias com médicos e remédios. Em 2 meses, ele perdeu 12 quilos. O cabelo começou a cair. Vivia dopado de tanto remédio controlado. E eu? Recebi R$300 da ex-namorada dele que pagou pelo ritual porque ele tinha traído ela. Guardei o dinheiro no bolso e não senti um pingo de remorso naquele momento. A segunda vítima foi meu chefe do estacionamento, seu Paulo. 55 anos, daqueles patrões que gritam por qualquer besteira e pagam metade do combinado. Um dia, ele me chamou de vagabundo inútil na frente de todo mundo porque um cliente reclamou que o carro estava sujo. Peguei uma caneta que ele deixou cair e guardei. 30 dias depois de eu fazer o ritual, seu Paulo teve um infarto. Sobreviveu, mas ficou com sequelas. Metade do rosto paralisado, teve que se aposentar por invalidez aos 56 anos. A esposa dele, Dona Marlene, assumiu o estacionamento. Ela sempre foi gente boa comigo, me tratava com respeito, às vezes levava marmita extra. Mas ela pagou junto pelo que o marido fez. Vivia agora cuidando dele em tempo integral, sem vida própria. Envelheceu 10 anos em 2 meses. Foi aí que começou a rachar alguma coisa dentro de mim. Uma voz pequena na minha cabeça sussurrava que aquilo estava errado, mas eu empurrava esse pensamento para baixo toda vez. A 3ª vítima foi Jéssica, minha ex-namorada. Terminamos mal porque ela descobriu que eu usava drogas e me deu um ultimato. Ou as drogas ou ela. Escolhi a maconha. Meses depois vi no Facebook uma foto dela feliz abraçada com outro cara, sorrindo daquele jeito que ela sorria para mim antes. A inveja comeu minha alma inteira. Peguei uma foto que ela tinha me dado na época do namoro, eu na formatura do ensino médio, com uma dedicatória dela escrita no verso. Fiz o ritual. O resultado foi devastador. Jéssica entrou em depressão profunda em questão de semanas. Parou de ir na faculdade, trancou o curso de enfermagem no meio do semestre. Terminou com um namorado novo porque vivia chorando sem parar. Começou a ter pensamentos suicidas. A mãe dela teve que interná-la numa clínica. Vi a mãe dela postando no Facebook, pedindo orações, dizendo que não sabia o que tinha acontecido com a filha, que era tão alegre. Eu fiz aquilo. E quando soube, senti um segundo de satisfação pensando, agora você sente o que eu senti quando me abandonou. Mas aquela satisfação durou pouco. Veio um vazio enorme logo depois, um buraco no peito que nenhuma quantidade de dinheiro conseguia preencher. Comecei a ter insônia crônica. Dormia no máximo 2 horas por noite. Meu corpo estava emagrecendo rápido, perdi 8 quilos em 1 mês mesmo comendo bem. Vivia à base de energético e rebite para aguentar trabalhar de dia e fazer rituais de madrugada. Meu rosto ficou cadavérico, olheiras profundas e escuras. As pessoas na rua me olhavam com medo. E o pior de tudo, comecei a ver coisas. No começo achei que era cansaço, falta de sono, mas não era. Vultos no canto dos olhos, sombras que se moviam contra a direção da luz, sussurros que ninguém mais ouvia.
Uma vez, estava andando no centro de Curitiba em plena luz do dia e vi uma sombra escura parada na esquina me observando. Pisquei, ela continuava lá. Um ônibus passou na frente e quando olhei de novo, tinha sumido. Estava começando a entender que tinha feito um acordo com algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. No início, eu justificava tudo. Só faço com quem merece, eu dizia para mim mesmo. Mas a lista de quem merecia crescia todo dia. O cara que me cortou no trânsito. A atendente que foi grossa comigo no mercado. O vizinho que reclamou de barulho. Qualquer ofensa pequena virava motivo suficiente. Fernando via minha transformação e sorria satisfeito. Você está entendendo o verdadeiro poder, Marcos. O poder de fazer justiça com suas próprias mãos. Mas aquilo não era justiça. Era escravidão. Foi quando Fernando me chamou numa terça-feira de junho de 2015. Ele tinha um trabalho especial, o maior até agora. 50 nomes numa lista, clientes, muito importantes, pagando R$ 500 por cada alma marcada. Minha parte seria 10 nomes, R$ 5.000 de uma vez. Peguei a folha de caderno amassada que ele me entregou e comecei a ler os nomes no ônibus voltando para casa. Cheguei no nome de número 37 e meu coração simplesmente parou de bater. Maria Helena Oliveira. Rua Paraná, 428, sítio cercado. 68 anos. Era minha avó. Minha mão tremeu tanto que o papel quase caiu no chão do ônibus. Liguei para Fernando na mesma hora. Nem esperei chegar em casa. Tem um erro aqui, Fernando. É minha avó. Do outro lado da linha veio um silêncio longo e depois a voz dele, fria. Não tem erro, Marcos. O cliente pediu ela especificamente. Disse que ela anda orando demais, atrapalhando os trabalhos espirituais dele. Ela precisa ser calada. Fiquei 3 dias olhando aquele nome na lista. Não conseguia comer, não conseguia pensar em outra coisa. As vozes na minha cabeça brigavam o tempo todo. Uma dizia que minha avó tinha me expulsado de casa, me abandonado quando eu mais precisava, então ela merecia. A outra voz, mais fraca, sussurrava que ela era a única pessoa que tinha me amado de verdade, que acordava às 4 da manhã para orar por mim. Fernando me pressionava todo dia. Você tem até sexta, Marcos. Se não fizer, outro vai fazer de qualquer jeito. E você perde R$ 5.000 e a confiança do grupo. Minha avó tinha me criado dos 17 aos 19 anos, depois que minha mãe morreu. Ela era faxineira aposentada, viúva, com mãos calejadas de tanto esfregar chão de casa de gente rica. Acordava 4 horas da manhã para fazer pão caseiro antes de sair para trabalhar. Me deu comida quando eu não tinha, me deu teto, me deu amor. Mas eu era um adolescente revoltado, cheio de ódio, bêbado e drogado. Gritava com ela, quebrava coisas, desrespeitava. E na última vez que nos vimos, falei coisas horríveis que eu nunca deveria ter falado. Quinta-feira à tarde, fiz a coisa mais covarde da minha vida. Fui até a casa dela na Rua Paraná. Fiquei na esquina, esperando ela sair para ir no mercado. Ela sempre ia às 3 da tarde. Eu ainda sabia a rotina dela. Quando ela saiu com a bolsa de feira e a bengala, esperei 5 minutos e entrei pela janela dos fundos que nunca fechava direito. A casa cheirava a pão caseiro e café coado. As paredes tinham fotos minhas de quando eu era criança. Na mesinha de centro, bem no meio, tinha uma lista escrita à mão com nomes para oração. Meu nome estava lá em cima, com a data de hoje do lado. Ela orava por mim todos os dias, mesmo depois de eu ter falado aquelas coisas horríveis, mesmo depois de 2 anos sem notícias minhas. Fiquei parado olhando aquele papel com meu nome escrito pela letra trêmula dela, e as lágrimas vieram sem controle. Chorei ali em pé, em silêncio, sozinho naquela casa que cheirava a infância e amor, mas o ódio dentro de mim ainda era maior. Orações não mudaram nada na minha vida, eu pensava. Fui até o quarto dela e peguei uma foto que estava embaixo do travesseiro.
Era eu bebê no colo dela, os dois sorrindo. Ela dormia com aquela foto todo dia. Fugi daquela casa antes dela voltar, com a foto no bolso e o coração pesado. Passei a quinta-feira inteira sem dormir, só olhando para aquela imagem. Minha avó com 30 e poucos anos, bonita, sorridente, segurando um bebê gordo e feliz. Puro amor naquele olhar dela. Como eu ia fazer aquilo com a única pessoa que nunca desistiu de mim? Mas a voz de Fernando ecoava na minha cabeça. 5.000 reais, Marcos. Você precisa disso. E ela é velha mesmo, vai morrer logo de qualquer jeito. Sexta-feira, 19 de junho de 2015. 3h33 da manhã. Apartamento vazio no Capão Raso. Acendi as 3 velas pretas com as mãos tremendo tanto que precisei usar as 2 mãos para segurar o isqueiro. Coloquei a foto dela com eu bebê no centro do triângulo. Minha garganta estava completamente fechada, o coração batendo tão rápido que doía. Abri a boca para falar o nome dela. Maria Ailê. Não consegui terminar. Simplesmente travei. Tentei de novo. Peguei o isqueiro e aproximei da foto tentando queimá-la para ativar o ritual. A beirada da foto chamuscou. Ficou preta, mas não pegou fogo. Aproximei de novo, deixei a chama encostar direto. Chamuscava, mas não queimava. Tentei uma terceira vez com outra vela, mesma coisa. A foto se recusava a queimar. E então eu senti algo diferente. Não era a presença fria e pesada das outras vezes. Era algo quente. Uma paz estranha começou a invadir aquele apartamento. As velas apagaram sozinhas, todas as 3 ao mesmo tempo. Mas não veio escuridão. Tinha uma claridade suave que eu não conseguia explicar de onde vinha. E então eu simplesmente senti ela. Minha avó, do outro lado da cidade, estava de joelhos orando. Não foi visão, não foi som, foi sentimento puro. Senti o amor dela atravessando a distância, mais forte que qualquer força das trevas. Ouvi na minha mente, clara como cristal, a oração dela. Jesus, salva meu neto Marcos. Ele não sabe o que faz. Quebra as correntes que prendem ele, Senhor. Pelo sangue de Jesus, eu reivindico a alma do meu neto de volta. Caí de joelhos no chão daquele apartamento e comecei a soluçar descontroladamente. A presença maligna que vivia comigo, aquela sombra que me seguia desde o dia do pacto, fugiu daquele lugar. Senti ela saindo com raiva, derrotada. Um peso físico que estava no meu peito há meses simplesmente saiu. Respirei fundo e o ar entrou completo nos meus pulmões pela primeira vez desde março. Chorei até não ter mais lágrimas, ali de joelhos no chão sujo daquele apartamento. Peguei a foto da minha avó e a abracei contra o peito. Destruí a lista de nomes, rasguei em pedaços pequenos, joguei as velas pela janela. Olhei no espelho quebrado que tinha na parede e vi algo diferente nos meus olhos. Um resquício de humanidade ainda vivo. Fernando me ligou às 6 da manhã. E aí, Marcos, fez o serviço? Minha voz saiu firme pela primeira vez em meses. Não vou fazer. Pode tirar meu nome da lista. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Depois veio a voz dele, baixa e perigosa. Você sabe o que isso significa, né? Você quebrou o pacto. Eles vão vir atrás de você agora. E eu não posso te proteger mais. Desliguei na cara dele. Pela primeira vez, tive medo real do que ia acontecer comigo. Mas uma coisa eu tinha certeza absoluta. Não ia colocar a mão na minha avó. Nunca. Sábado de manhã, acordei às 11 horas, com o corpo doendo, como se tivesse apanhado a noite inteira. Peguei o celular e tinha 17 ligações perdidas de Fernando. Bloqueei o número dele sem pensar 2 vezes. Tomei banho, tentei comer alguma coisa, mas a comida não descia, o estômago embrulhava. Fiquei o dia inteiro olhando pela janela do meu quarto, esperando algo acontecer, sem saber exatamente o que. À tarde comecei a sentir uma presença me observando. Mas não era a mesma presença que me acompanhava nos últimos meses. Essa era diferente, furiosa.
Domingo à noite tentei dormir direito pela primeira vez em semanas. Foi o maior erro. Os pesadelos começaram violentos e reais demais. Vi Rodrigo com o rosto deformado gritando na minha cara. Por que você fez isso comigo? Vi Jéssica com os pulsos cortados, sangue escorrendo, me encarando em silêncio. Vi seu Paulo com metade do rosto paralisado, apontando o dedo para mim. Acordei às 3h27 da manhã, o horário maldito, completamente encharcado de suor. Levantei para beber água e senti uma dor aguda nas costas. Tirei a camisa no banheiro e vi no espelho. 3 arranhões paralelos descendo das minhas costas, queimando como fogo. Segunda-feira tentei ir trabalhar. No ônibus para o centro, comecei a ver sombras. Não eram pessoas normais. Eram vultos escuros, sem forma definida, me observando dos cantos. Sentavam nos bancos vazios, ficavam parados nos pontos. Pisquei várias vezes, balancei a cabeça, mas eles continuavam lá. Uma senhora idosa sentada do meu lado perguntou se eu estava bem. Disse que eu estava muito pálido. Desci do ônibus no meio do caminho, no viaduto do Capanema, e voltei correndo para casa. Tranquei a porta, fechei todas as janelas, empurrei a cômoda contra a porta. Os objetos começaram a cair sozinhos. Um copo que estava na pia caiu e quebrou. Um livro velho que estava na prateleira voou e bateu na parede. O quadro barato que tinha pendurado caiu com gancho e tudo. Tentei me convencer que era o vento, mas não tinha vento nenhum. A janela estava fechada, não tinha corrente de ar. Sentei na cama tremendo, abraçando os joelhos, tentando não enlouquecer. Era terça-feira de tarde quando tive a visão. Não estava dormindo, não estava acordado. Estava naquele estado estranho, quando você cochila sentado e não sabe se está sonhando. Vi um lugar escuro, frio, completamente silencioso, e naquele lugar tinha pessoas. Rodrigo estava lá, encurralado num canto, arranhando paredes invisíveis tentando sair. Jéssica estava abraçada, chorando sem fazer som nenhum. Seu Paulo andava em círculos confuso, como se tivesse esquecido quem era. E tinha outros, muitos outros, 23 rostos no total. Cada pessoa que eu tinha marcado nos rituais. Eles estavam presos, não fisicamente, mas espiritualmente. Vi correntes invisíveis nos tornozelos deles, nos pescoços, nos pulsos, e todas essas correntes levavam até mim. Eu era o carcereiro deles sem saber. No fundo daquele lugar escuro tinha uma presença enorme esperando. Estava se alimentando daquela miséria toda, crescendo, engordando com o sofrimento das almas presas. E então, um pensamento gelado atravessou direto o meu cérebro. Você realmente achou que podia quebrar o contrato, Marcos? Cada alma que você marcou é minha agora. E quando eu terminar de colher todas elas, a sua vai ser a última. Você vai gritar por séculos e ninguém vai ouvir. Acordei aos gritos, vomitei no chão do quarto, fiquei ali de 4 respirando rápido demais. Quarta-feira meu corpo começou a falhar de verdade. Convulsões do nada. As mãos tremiam tanto que não conseguia segurar nenhum copo de água. Tinha perdido 5 quilos em uma semana. Olheiras tão profundas que parecia um morto. Tentei sair de casa para comprar comida no mercadinho da esquina. Mal cheguei na porta e desmaiei. Acordei 6 horas depois ainda no chão, o corpo todo dolorido, roupa molhada de suor. Alguém bateu na porta. Era Fernando. Você está morrendo, Marcos. Ele falava do outro lado da porta, não tentou entrar. Vê como fica quem trai o pacto? Volte agora. Termine os trabalhos. Você ainda pode se salvar. Gritei de dentro com a voz rouca. Nunca! Prefiro morrer. A risada dele do outro lado da porta foi a coisa mais assustadora que já ouvi. Você vai morrer sim, Marcos, mas não vai ser rápido. E depois da morte... Bem, você já sabe o que te espera, não é? Ouvi os passos dele se afastando pelo corredor. Fiquei ali encostado na porta, tremendo, sem forças para levantar.
Estava condenado. Tinha assinado minha sentença de morte com meu próprio sangue. Quinta-feira à noite, tentei me matar pela primeira vez. Peguei meu cinto de couro, amarrei na viga de madeira que aparecia no teto do banheiro. Subi em cima da privada, coloquei o pescoço na alça do cinto, respirei fundo e dei o passo. Caí no chão com força, bati o ombro na parede e a cabeça sangrou. O cinto tinha arrebentado. Era um cinto de couro legítimo que eu tinha há anos. Era impossível ter arrebentado daquele jeito. Fiquei no chão do banheiro chorando. Eles não iam me deixar morrer. Queriam que eu sofresse mais. Sexta de madrugada, juntei todos os remédios que tinha em casa. 12 comprimidos de dipirona, 8 de paracetamol, 4 de diazepam, que alguém tinha me dado para a ansiedade. Engoli tudo de uma vez com meia garrafa de cachaça velha. Deitei na cama, esperando não acordar mais, esperando finalmente ter paz. 20 minutos depois, meu corpo expeliu tudo sozinho. Vomitei, sem colocar dedo na garganta, sem forçar. Foi automático. Meu estômago simplesmente jogou tudo para fora com violência. Fiquei no chão do banheiro de novo, tremendo, chorando, pedindo para morrer, mas não conseguindo. Sábado de manhã, uma semana desde que recusei fazer o ritual da minha avó. Eu estava completamente acabado. Tinha perdido 11 quilos, o cabelo começando a cair, pele amarelada, olhos fundos nas órbitas. Não comia há 3 dias direito. Mal conseguia ficar em pé. Deitado naquele colchão velho e sujo, olhando o teto rachado do quarto, pensei que era assim que eu ia morrer. Sozinho, destruído, amaldiçoado por forças que eu mesmo invoquei. E pela primeira vez em anos, desde a morte da minha mãe, fiz algo que jurei nunca fazer de novo. Sussurrei para o vazio: Deus, se você existe de verdade, me ajuda, por favor. Segunda semana vivendo em isolamento total. Tinha perdido o emprego no estacionamento depois de faltar 8 dias seguidos sem avisar. Seu Antônio me ligou dizendo que estava demitido. Dos R$6.000 que eu tinha juntado, restavam apenas 800. Gastava com comida delivery, porque tinha medo de sair, remédios para dormir que não funcionavam, conta de luz atrasada. A moto CG que eu tinha comprado. Vendi por metade do preço para um ferro velho. Precisava de dinheiro e estava apavorado demais para sair de casa dirigindo. As manifestações continuavam, mas eram sutis e constantes. Acordava de manhã e todas as gavetas do guarda-roupa estavam abertas, sendo que eu tinha fechado tudo antes de dormir. A televisão ligava sozinha sempre às 3h27 da madrugada, no canal de estática cheio de chiado. A torneira da pia pingava num ritmo que parecia uma contagem regressiva. Batidas na porta às vezes, 3 pancadas secas, mas quando eu juntava coragem para olhar pelo olho mágico, não tinha ninguém. O pior eram as pegadas molhadas no chão de madeira do quarto, como se alguém tivesse entrado com os pés encharcados, mas eu estava sozinho e trancado. Fernando não tentou me matar como eu esperava. Foi mais psicológico e muito pior. Comecei a receber mensagens de números desconhecidos, com fotos minhas. Eu entrando no prédio onde morava, eu comprando pão na padaria da esquina. Eu na janela do meu próprio quarto. Alguém estava me seguindo, me fotografando, me vigiando. Uma manhã encontrei um bilhete debaixo da porta escrito à mão. Você deve 23 almas, Marcos. Cada dia de atraso tem juros. Não fuja do que você mesmo criou. Traço F no final. 3 dias depois, outro bilhete. Vanessa sumiu porque tentou sair. Achou que conseguiria fugir? Você quer o mesmo final que ela? Liguei para o celular da Vanessa, a secretária que estava no meu ritual de iniciação. Caiu direto na caixa postal. Tentei o WhatsApp dela, última vez vista há 19 dias. Procurei o perfil dela no Facebook, tinha sido apagado completamente. Peguei o endereço dela que eu tinha anotado uma vez, um apartamento perto do terminal Boqueirão. Juntei coragem e fui até lá numa tarde.
A vizinha do lado disse que Vanessa tinha mudado de repente. Levaram os móveis dela numa van na semana anterior, nem se despediu de ninguém. Senti um frio percorrer minha espinha. Ela não tinha mudado, ela tinha desaparecido e eu podia ser o próximo. Numa madrugada de desespero total, quando tinha apenas R$ 300 sobrando, sem emprego, sem comida em casa, pensei seriamente em voltar. Só mais alguns rituais, eu pensava. Junto uns 3 ou 4 mil reais, pego um ônibus e sumo do país. Vou para o Paraguai, Argentina, qualquer lugar longe. Eles não vão me achar. Peguei o celular, desbloqueei o número de Fernando, o dedo tremendo em cima do botão de ligar. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação há dias. Voltou à razão finalmente, Marcos. Fiquei em silêncio do outro lado, o coração batendo descompassado. Fernando continuou com aquela voz calma e controlada. Tenho 3 trabalhos esperando por você agora. R$ 1.500 no total. Trabalho rápido, fácil, você faz dormindo? Que tal? Meu dedo estava a milímetros de aceitar. R$ 1.500 pagava 2 meses de aluguel, comida, remédios. Eu podia fazer só mais esses 3 e parar, juntar dinheiro e desaparecer de verdade. Mas então uma voz fraca, quase inaudível, ecoou na minha memória. Não vale a pena, meu filho. Era a voz da minha avó, não real, só lembrança. Mas foi suficiente. Desliguei na cara dele. Fernando ligou de volta 5 vezes seguidas. Bloqueei o número de novo, desliguei o celular, joguei debaixo do colchão. Naquela noite chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer, até adormecer de pura exaustão às 6 da manhã. Meu corpo estava literalmente falindo. Desenvolvi algo que médicos me explicaram depois ser estresse pós-traumático agudo. Perda de peso acelerada, cabelo caindo em mechas no travesseiro, tremores constantes nas mãos, alucinações auditivas com sussurros e risadas que ninguém mais ouvia. Ataques de pânico 3 ou 4 vezes por dia, acordava sem ar, coração disparado, certeza de que ia morrer. No fim da 3ª semana eu estava delirando de verdade. Conversava sozinho, respondia para vozes que não existiam. O espelho do banheiro, eu evitava olhar porque via outro Marcos me encarando de volta, com um sorriso torto e olhos completamente pretos. Comecei a ter certeza absoluta de que ia morrer. Não por suicídio, eu já tinha tentado 2 vezes e não consegui. Mas por colapso total. Meu corpo simplesmente ia desligar como uma máquina quebrada, e minha alma ia para aquele lugar escuro que eu tinha visto na visão. Domingo, 12 de julho de 2015. Tinha R$ 180 na carteira. Estava há 2 dias sem comer nada além de bolachas velhas. Decidi sair de casa pela primeira vez em dias para comprar pelo menos um pão na padaria. No caminho, passando pela Rua das Araucárias, tinha uma igrejinha pequena que eu nunca tinha reparado direito. Era uma Assembleia de Deus pintada de branco, bem simples, a tinta descascada em alguns lugares. Tinha um letreiro grande na frente escrito à mão. Culto de libertação, 10 horas, todos bem-vindos. Parei na frente daquela igreja. A palavra libertação queimou no meu peito como brasa. Olhei para dentro pela porta aberta, tinha gente cantando sem instrumentos caros, só um violão meio desafinado e palmas. Gente simples, velhos, crianças, trabalhadores com roupas humildes. Tudo dentro de mim gritava, para sair dali correndo. Você não merece estar aqui. Você marcou 23 almas. Você é um monstro. Mas meus pés simplesmente não obedeciam minha cabeça. Fiquei ali parado na calçada, tremendo dos pés à cabeça, suando frio mesmo com o sol forte da manhã. Uma senhora idosa saiu da igreja, devia ter uns 70 anos, e me viu parado ali. Ela sorriu, um sorriso genuíno e caloroso, e disse simplesmente, "Entra, filho. Deus te trouxe aqui hoje. Não foi por acaso que você parou na frente desta porta.
Comecei a chorar ali mesmo, na calçada, na frente de estranhos passando. Chorei porque fazia tanto tempo que ninguém me chamava de filho, tanto tempo que ninguém olhava para mim com bondade, ao invés de medo ou nojo. A senhora pegou no meu braço com delicadeza e disse: "Vem, você está em casa agora." A senhora se chamava Lúcia, 71 anos, ex-merendeira de escola pública aposentada. Segurei no braço dela porque minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Entramos na igreja e o cheiro me atingiu primeiro. Uma mistura de mofo com perfume barato e café velho. O lugar era pequeno. Uns 40 bancos de madeira pintados de azul desbotado. O ventilador de teto estava quebrado e fazia calor. As pessoas se abanavam com leques de papel. Nas paredes tinham cartazes feitos à mão com canetinha. Jesus salva. O Senhor é meu pastor. Bem-vindo à casa do Pai. Quando entrei, algumas pessoas olharam e se afastaram discretamente. Não foi maldade, foi medo instintivo. Eu estava irreconhecível, 15 quilos mais magro, olheiras roxas profundas, barba por fazer há semanas, roupas sujas e amassadas, cheiro de quem não toma banho direito. Vi uma mãe puxar a filha pequena para o lado oposto do banco. Um homem cochichou algo para a esposa, olhando na minha direção. Mas Dona Lúcia me sentou na última fileira, bem no canto, e segurou minha mão. Ela tinha mãos calejadas de tanto trabalhar, quentes, firmes, reais. O pastor subiu num púlpito que era mais um palco improvisado de madeira. Pastor Josué, uns 45 anos, negro, baixo, meio gordo, usava uma camisa social branca com manchas de suor nas axilas por causa do calor. Tinha uma tatuagem desbotada no antebraço esquerdo que aparecia quando ele levantava o braço. Descobri depois que era ex-presidiário, tinha sido do PCC, condenado por tráfico, pegou 8 anos de cadeia e se converteu lá dentro em 2003. Ele não pregava bonito nem certinho. Gritava, gesticulava muito, errava concordância, usava gírias. Mas tinha um poder naquelas palavras que eu nunca tinha sentido antes. Irmãos, hoje vou falar do filho pródigo. Aquele menino que pegou a herança do pai, foi gastar tudo com prostituta, com droga, com farras e acabou literalmente comendo com os porcos no chiqueiro. A igreja toda respondeu amém alto. Mas sabe o que o pai fez quando viu o filho voltando fedendo, sujo, destruído? Ele não perguntou cadê o meu dinheiro, não deu sermão, ele correu. O pai velho correu para abraçar aquele filho. Eu estava tentando me manter junto, firme. Não vou chorar aqui, não vou dar espetáculo, pensava comigo mesmo. Mas então o pastor disse algo que literalmente partiu meu peito ao meio. Não importa o que você fez, irmão. Não importa. Você fez pacto com o diabo? Jesus é mais forte. Você matou alguém? O sangue de Jesus purifica todo pecado. Você vendeu sua alma pensando que não tinha volta? A dívida já foi paga na cruz. Está quitada. Se você está aqui hoje sentindo que está destruído, sem saída, sem esperança, saiba que não é coincidência. Deus te trouxe para te dizer uma coisa. Eu ainda te amo. Meus olhos encheram de água na hora. Mordi o lábio com força, tentando segurar, até sangrar. Apertei os punhos até as unhas cravarem na palma. Mas as lágrimas vieram do mesmo jeito. Começou silencioso, só lágrimas escorrendo. Depois vieram os soluços que eu não conseguia controlar. Dona Lúcia me abraçou ali mesmo. Eu era um completo estranho, fedido e sujo, e aquela senhora me abraçou como se eu fosse filho dela. Foi isso que me quebrou completamente e totalmente. Minhas pernas simplesmente cederam. Caí de joelhos ali no banco de madeira. Não foi teatro, não foi encenação. Meu corpo literalmente não aguentou mais ficar de pé. E então eu gritei tão alto que minha voz ecoou na igreja inteira. Jesus, me ajuda! Eu fiz coisa horrível. Eu marquei pessoas inocentes. Eu vendi minha alma. Me perdoa, por favor, me perdoa. O pastor parou de pregar na hora.
A igreja inteira ficou em silêncio absoluto me olhando. Vi reações diferentes nas pessoas. Algumas pareciam assustadas, pensando que louco é esse. Outras desviavam o olhar constrangidas, sem saber o que fazer. Mas então o pastor desceu do púlpito, veio andando rápido até mim, se ajoelhou do meu lado no chão. Irmão, você está confessando envolvimento com satanismo? Assenti com a cabeça, chorando tanto que mal conseguia respirar. Ele olhou para a congregação com seriedade. Irmãos, isso aqui não é show nem teatro. É guerra espiritual de verdade. Quem tem autoridade em Cristo, venham aqui agora. Precisamos guerrear por essa alma. Umas 8 pessoas se levantaram e vieram. Formaram um círculo ao meu redor, ali no chão da igreja. Começaram a orar cada um do seu jeito ao mesmo tempo. Pastor Josué com voz de autoridade. Em nome de Jesus Cristo, quebramos todo o pacto de sangue feito nas trevas. Dona Lúcia gritando, sai daqui, espírito imundo. Esta alma pertence a Jesus e não a você. Um jovem que depois soube se chamar André orando alto. Toda corrente espiritual, toda marca do inferno, todo selo das trevas é desfeito agora pelo poder do sangue de Cristo. Uma mulher de cabelos brancos orando em línguas, aquele idioma estranho que pentecostais falam e ninguém entende. Comecei a sentir coisas físicas acontecendo no meu corpo. Um calor intenso no peito, como se algo estivesse queimando por dentro, mas não era dor. Vontade incontrolável de vomitar. Alguém trouxe um balde plástico e eu vomitei tudo que tinha no estômago. Convulsões leves nas mãos e nas pernas, meus músculos se contraindo sozinhos. Suor frio escorrendo do meu corpo inteiro encharcou minha camisa em segundos. E então senti algo saindo. Não vi nada com os olhos, mas senti com cada fibra do meu ser. Algo pesado, denso, maligno, que morava dentro de mim há meses, estava sendo arrancado à força. Aquilo durou 40 minutos. 40 minutos de oração intensa, de guerra, de luta espiritual. E então, de repente, algo mudou. O desespero que me sufocava há semanas simplesmente sumiu. A opressão constante, aquele peso no peito, aquela presença sombria me seguindo, desapareceu. Respirei fundo, enchendo os pulmões completamente e, pela primeira vez em meses, o ar entrou sem dor, sem dificuldade, limpo. Parei de chorar. Olhei em volta e vi rostos me olhando com compaixão genuína, não com medo ou nojo. Dona Lúcia enxugou meu rosto molhado com um lenço de pano velho. Bem-vindo à família, meu filho. Comecei a chorar de novo, mas dessa vez era choro diferente. Era alívio puro. O pastor me levou para uma salinha pequena nos fundos da igreja. Me deu água gelada, pão com manteiga da ceia que tinham preparado. Marcos, você foi liberto aqui hoje, mas agora começa o processo de cura e restauração. Libertação é um momento, mas cura é um caminho longo. Você vai precisar de acompanhamento, de disciplina, de comunhão. Não dá para fazer isso sozinho. Ele anotou o número do celular dele num pedaço de papel. Me liga todos os dias, todos. Pode ser de madrugada, pode ser no almoço, não importa. Eu vou caminhar com você nessa jornada, irmão. Saí daquela igreja, eram 1h da tarde. Tinha entrado às 10 da manhã. 3 horas que mudaram minha vida para sempre. O sol de julho estava forte e me cegou quando pisei na calçada. Curitiba continuava normal. Carros passando buzinando, gente caminhando apressada, vida acontecendo como sempre. Mas para mim, absolutamente tudo estava diferente. As cores pareciam mais vivas e reais. Os barulhos da cidade não me irritavam mais. E pela primeira vez em meses, olhei para trás e não senti aquela presença das trevas me seguindo. Sentei na escada da igreja, olhando o céu azul limpo e sussurrei baixinho, obrigado. Ainda não sabia se acreditava completamente, mas algo fundamental tinha mudado dentro de mim. Nos primeiros dias, o pastor Josué literalmente não me deixou sozinho.
Dormi na casa dele, um apartamento pequeno de 2 quartos que ele dividia com a esposa Edilene e 2 filhos. Me deram o sofá da sala, cobertor limpo, travesseiro macio. Eu acordava de madrugada aos gritos com pesadelos. E Edilene vinha fazer chá de camomila, sentava comigo na cozinha e orava até eu me acalmar o suficiente para voltar a dormir. Comia 5 vezes por dia porque estava desnutrido. Ganhei 4 quilos só na primeira semana. Tomava banho 2 vezes por dia. Cortei o cabelo e a barba num barbeiro do bairro. Quando me olhei no espelho depois, vi um ser humano de novo. O pastor criou uma rotina militar para mim e eu obedecia tudo. Acordava 5:30 da manhã para orar meia hora. 6:30 lia a Bíblia, sempre os salmos que ele escolhia. 7:30 tomava café da manhã com a família. Das 9 ao meio-dia, eu ajudava na igreja, limpeza, organização, pintura. Meio-dia almoçava na casa de algum irmão da congregação, cada dia uma família diferente me recebia. Das 2 às 5 da tarde estudava a Bíblia com o pastor. 7 da noite tinha culto todo dia. 9 horas jantava e descansava. 10 horas dormia. Era rígido e cansativo, mas eu precisava daquela estrutura. Qualquer minuto livre, os pensamentos voltavam. As lembranças das vítimas, o medo de Fernando aparecer. Na 3ª semana comecei a ter dúvidas fortes. Será que fui realmente liberto ou foi só sugestão psicológica? E se tudo aquilo foi apenas emoção do momento? Uma noite acordei exatamente às 3:27, o horário maldito dos rituais. Suei frio na hora, o coração disparou. Ouvi um sussurro bem no meu ouvido. Marcos, você ainda é meu. Nada mudou. Entrei em pânico total. Comecei a gritar, acordando a casa inteira. O pastor veio correndo de pijama, acendeu a luz, segurou meus ombros. Ele não minimizou nem disse que era imaginação. Demônios tentam voltar, irmão. Eles testam para ver se a libertação foi real. Mas agora você tem autoridade em Cristo. Repreende em nome de Jesus. Me ensinou ali mesmo, 3 da manhã na sala. Levanta a mão, olha para onde você sente a presença e grita com autoridade. Sai de mim agora, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho o sangue de Jesus me cobrindo. Fiz exatamente isso. Gritei com uma força que nem sabia que tinha. A opressão passou na hora. O medo sumiu. Aprendi naquela noite que libertação não é automática. É uma luta diária. No 25º dia tive uma recaída séria. Saí sozinho para comprar pão e passei na frente do prédio onde ficava o apartamento dos rituais no Capão Raso. Parei, olhei, subi. A porta estava entreaberta, o lugar abandonado agora. Entrei devagar. As marcas de giz no chão ainda estavam lá, apagadas, mas visíveis. Velas velhas, jogadas pelos cantos. O cheiro de mofo e algo queimado. E senti uma coisa horrível. Saudade. Saudade daquele poder, daquela sensação de controle, de fazer as pessoas sentirem minha existência. Peguei meu celular com a mão tremendo. Procurei o número de Fernando que eu tinha bloqueado, mas ainda estava salvo. Coloquei o dedo em cima do botão de ligar. Fiquei ali parado, 2 minutos inteiros, quase apertando. Foi quando meu celular tocou. Era o pastor. Marcos, cadê você? Já faz 40 minutos que saiu só para comprar pão. Como se ele soubesse, como se Deus tivesse avisado ele. Minha voz saiu fraca. Tô voltando, pastor. Ele ficou em silêncio do outro lado por uns segundos. Você está no apartamento dos rituais agora, não está? Senti um choque. Como ele sabia? Sai daí agora, irmão. Estou indo te buscar de carro. Espera na esquina. Ele me pegou 15 minutos depois. Não fez sermão, não me julgou. Só disse uma frase. A carne é fraca, Marcos. Por isso você não caminha sozinho ainda. Uma hora você vai estar forte, mas ainda não é hoje. Final de agosto, 2 meses de liberto, o pastor conseguiu um emprego para mim. Conhecia o mestre de obras de uma construção, irmão da igreja. Comecei como servente, carregar massa, limpar entulho, buscar material.
salário de R$ 900 por mês. Era pouco, mas era digno, era honesto, era meu suor limpo. O primeiro dia quase desisti. Corpo fraco, sem costume de trabalho pesado. Às 10 da manhã sentei no chão, mãos tremendo, sem forças. O mestre, seu Antônio, de 58 anos, veio. Fraco assim, rapaz? Ia responder mal por orgulho, mas respirei e lembrei. Humildade. Seu Antônio, estou voltando de um período muito ruim da minha vida. O senhor pode me dar uma chance? Só uma. Ele me olhou fundo nos olhos. Pastor me contou que você saiu de coisa pesada. Eu também já fui alcoólatra, quase perdi tudo. Te dou a chance, mas não me decepciona. Terminei aquele dia. E o próximo? E todos os outros? Outubro de 2015, com 2 salários guardados, aluguei uma kitnet no Cajuru. R$ 400 por mês. Era um buraco pequeno de 15 metros quadrados, infiltração no teto, vizinho que ouvia música alta, mas era meu. A primeira noite sozinho, depois de 3 meses morando com o pastor, tive muito medo. Liguei para ele meia-noite. Pastor, não consigo dormir. Ele com voz calma. Coloca um louvor tocando baixo no celular e lê o Salmo 91 em voz alta. Prometo que você vai conseguir. Fiz exatamente isso. Dormi. Janeiro de 2016. 6 meses de convertido. O pastor me chamou para uma conversa séria. Marcos, chegou a hora de você fazer restituição. Não entendi no começo. Ele explicou. Você marcou 23 pessoas. Precisa procurar cada uma que conseguir encontrar e pedir perdão. Não espere que te perdoem. Provavelmente a maioria não vai. Mas você deve isso a elas e a Deus. Meu estômago embrulhou só de pensar. Sentamos juntos e fizemos uma lista com os 23 nomes que eu lembrava. Alguns eu sabia onde moravam. Outros não fazia a menor ideia. Comecei pelos mais fáceis. Liguei para um ex-colega de trabalho, Fábio. Consegui o número pelo Facebook. Precisamos conversar pessoalmente, é importante. Marcamos num bar. Quando contei tudo, o ritual, o pacto, o que eu fiz com ele, Fábio ficou em choque absoluto. Levantou da mesa com as mãos tremendo. Você fez isso comigo? Você causou minha depressão de propósito? Assenti, chorando. Sinto muito, Fábio. Muito mesmo. Eu estava cego, perdido, escravo. Jesus me libertou, mas eu precisava te pedir perdão. Ele me olhou com ódio puro nos olhos. Perdão? Eu perdi 1 ano inteiro da minha vida. Fui internado. Minha família gastou R$ 12.000 em tratamento. E você quer perdão assim? Ele cuspiu na minha cara e saiu do bar. Não o culpei nem 1 segundo. Dos 23 da lista, 4 eu não consegui localizar. Tinham mudado de cidade ou sumido. 8 me perdoaram, alguns chorando junto comigo, alguns depois de muita conversa difícil. 7 me expulsaram com raiva. 1 até ameaçou me bater se eu aparecesse de novo. 3 não quiseram me receber. Os familiares pediram para eu não aparecer mais. E 1 tinha falecido. Seu Paulo, meu antigo chefe do estacionamento, tinha morrido de segundo infarto em março de 2016. Quando soube, desabei completamente. Liguei para o pastor chorando desesperado. Eu matei ele, pastor. Marquei ele e agora ele está morto por minha culpa. O pastor foi firme. Marcos, ele tinha 57 anos. Fumava há 30 anos. Tinha histórico de coração na família. Você trouxe opressão espiritual? Sim. Mas pessoas morrem por várias causas. Você não é Deus para controlar vida e morte. Peça perdão a Deus e siga em frente. Não me consolou totalmente. Até hoje carrego um peso por seu Paulo. A última vítima que procurei foi Rodrigo, meu amigo de infância. Maio de 2016, 10 meses de liberto. Descobri que ele trabalhava numa loja de autopeças no Boqueirão. Fui até lá. Quando me viu no caixa, congelou completamente. Marcos, ele estava melhor. Tinha ganhado peso de volta, olheiras menores, trabalhando de novo. Sentamos numa pracinha perto da loja. Contei cada detalhe, não escondi nada.
Ele ouviu em silêncio, olhando para o chão de concreto. Quando terminei, ele fez a pergunta que me destruiu. Por que eu, Marcos? A gente era amigo de verdade. Respirei fundo. Por inveja. Você tinha emprego, eu não tinha. Você estava bem, eu estava destruído. E eu te culpei pelo meu fracasso. Mas a verdade é que a culpa sempre foi só minha. Rodrigo chorou. Eu chorei. 2 ex-amigos de infância sentados num banco velho, completamente quebrados. Depois de 10 minutos em silêncio, ele falou: Marcos, eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu preciso te perdoar para conseguir seguir em frente com minha vida. E sabe de uma coisa? Eu também virei evangélico. Na época da crise da internação, comecei a frequentar uma igreja. Foi lá que encontrei cura de verdade. Nos abraçamos ali mesmo, chorando, e foi o abraço mais libertador que já senti na vida inteira. Hoje, Rodrigo congrega na mesma igreja que eu. Damos testemunho juntos. Deus transformou tragédia em milagre. Junho de 2016. Estava trabalhando na obra na hora do almoço, sentado no meio-fio comendo marmita. Uma caminhonete Hilux preta parou bem na minha frente. O vidro desceu devagar e era Fernando. Mesmo sorriso torto, mesmos olhos frios. E aí, Marcos? Sumiu, hein? Meu sangue gelou na hora, as mãos começaram a suar. Levantei devagar, joguei a marmita no lixo, o apetite tinha ido embora completamente. O que você quer, Fernando? Ele desceu da caminhonete. Estava bem de vida. Roupa cara, relógio de ouro no pulso. Anel grosso, cheiro de perfume importado. Vim fazer uma proposta, Marcos. Volta para o grupo. Esquece essa palhaçada de igreja e crente. Você tem talento real. Marcou 23 almas em poucos meses. Tenho um cliente novo, empresário grande, quer 50 pessoas marcadas. 30 mil reais no total. 15 mil para você. Meu coração acelerou ouvindo aquele valor. 15 mil reais era mais de 1 ano do meu salário atual. Pensa bem, continuou Fernando. Você está aqui quebrando pedra no sol, ganhando 900 por mês, morando num buraco. Volta comigo e você tem tudo de novo. Poder, dinheiro, respeito. Não vou mentir. Pensei seriamente por uns 30 segundos. 15 mil reais, pagaria todas as minhas dívidas, compraria uma moto boa, alugaria um lugar decente, daria um respiro na minha vida. Mas então as imagens vieram. O rosto de Rodrigo destruído no hospital psiquiátrico. Jéssica com depressão profunda querendo se matar. Seu Paulo morto. As correntes invisíveis prendendo as almas, os pesadelos, a escravidão, o vazio que nenhuma quantidade de dinheiro preenchia. E lembrei da paz que sentia agora, frágil, mas real. Olhei Fernando direto nos olhos. Fernando, eu não volto, nem por 15 mil, nem por 150 mil, nem por 1 milhão. Eu era escravo das trevas. Hoje eu sou livre em Cristo. Prefiro quebrar pedra livre do que dirigir carro importado acorrentado ao inferno. A expressão dele mudou na hora, a máscara de simpatia caiu. Frieza e ódio puro apareceram no rosto. Você sabe que não funciona assim, né, Marcos? Você assinou com sangue. O contrato ainda está valendo. Eles vão vir atrás de você cedo ou tarde. Respirei fundo e falei com uma convicção que nem sabia que tinha. Deixa vir. Eu tenho Jesus agora. E o sangue dele é mais forte que qualquer pacto de sangue que eu assinei. Fernando deu uma risada de escárnio. Jesus? Você virou crente de verdade? Que patético! Algo dentro de mim se levantou naquele momento, uma autoridade que não era minha. Coloquei minha mão no ombro dele. Ele se encolheu surpreso, como se tivesse levado choque. E então orei ali mesmo, em voz alta, no meio da rua, na frente da obra. Senhor Jesus, eu oro por Fernando agora. Que o Senhor quebre as correntes dele do mesmo jeito que quebrou as minhas. Que ele conheça a verdade e a verdade o liberte. Declaro vida sobre ele, não morte. Em nome de Jesus, amém. Quando abri os olhos, Fernando estava visivelmente nervoso. Não era raiva,
Era medo real nos olhos dele. "Tira essa mão de mim!" Ele praticamente correu para dentro da caminhonete, ligou o motor acelerado e saiu em disparada levantando poeira. Foi a última vez que vi Fernando vivo. Um ano depois, em 2017, soube por um ex-membro do grupo. Fernando tinha morrido num acidente na BR-277. O carro capotou em alta velocidade, pegou fogo. Ele não conseguiu sair a tempo. Quando soube, não senti alegria nem satisfação. Senti uma tristeza profunda. Ele nunca aceitou libertação. Morreu escravo das mesmas trevas que quase me mataram. Julho de 2016, exatamente um ano depois da minha libertação, o pastor me encorajou a fazer algo que me apavorava. "Está na hora de você ver sua avó, Marcos. Ela precisa saber que você está vivo e restaurado." Fui até a casa dela na Rua Paraná com as pernas tremendo. Bati na porta com medo dela não abrir, ou pior, me expulsar de novo. Ela abriu a porta devagar. Tinha envelhecido bastante, mais magra, cabelo completamente branco. Andava com bengala por causa da diabetes. Quando me viu, a bengala caiu no chão. "Marcos, é você mesmo, menino?" Desabamos em choro ali na porta, abraçados, vizinhos olhando. Sentamos na mesma mesa de sempre. Ela fez café com as mãos tremendo. "Vó, eu sinto muito, por tudo, pelas coisas horríveis que falei, por ter sumido 2 anos. Ela segurou minha mão calejada de tanto trabalhar na obra. "Eu nunca parei de orar por você, Marcos. Todo dia, 4 horas da manhã, antes de fazer qualquer coisa, eu clamava para o Senhor te trazer de volta. E olha só, Ele trouxe meu menino de volta. Contei tudo para ela, não escondi nada. O satanismo, os rituais, as vítimas, o pacto de sangue, a libertação na igreja. Ela chorou, mas não de tristeza. Chorou de gratidão. Deus é fiel, meu filho. Ele sempre foi fiel. De 2016 até 2022, visitei minha avó toda semana sem falhar. Domingos à tarde era nosso horário sagrado. Levava almoço pronto porque ela não conseguia mais cozinhar. Cortava o cabelo dela, levava os remédios do posto. Ela ia à igreja comigo uma vez por mês quando a saúde permitia. Foram os 6 anos mais preciosos da minha vida, recuperando o tempo perdido. Em 2017, conheci Priscila na igreja, moça do grupo de louvor. Não foi amor à primeira vista. Foi amizade que virou amor com o tempo. Ela sabia do meu passado inteiro. O pastor contou com minha autorização. Não se assustou nem fugiu. Todo mundo tem história, Marcos. O que importa é quem você escolheu ser hoje. Casamos em dezembro de 2018. Cerimônia simples na mesma igreja que me acolheu. Minha avó estava lá na primeira fileira, chorando de alegria. Em novembro de 2022, nasceu nosso filho João. Chorei no parto, não de dor, mas de gratidão absoluta. Um ex-satanista que marcava almas, agora tinha um filho nos braços. Só Deus para fazer um milagre desses. Minha avó conheceu o bisneto, segurou ele no colo mesmo com as mãos trêmulas. Fevereiro de 2022, a diabetes dela se agravou. Ficou internada 12 dias no hospital evangélico. No último dia, consciente, ela me chamou perto. Segurei a mão dela, fria e frágil como papel. Marcos, agora eu posso partir em paz. Eu vi o Senhor restaurar sua vida completamente. Você é um milagre vivo, menino. Cuida bem da Priscila e do João e nunca para de servir a Deus. Ela faleceu naquela madrugada às 4h27, exatamente o horário que ela acordava todo dia para orar por mim durante anos. Choramos muito no enterro, mas com esperança. Ela tinha cumprido a missão dela na terra. Hoje, novembro de 2025, tenho 30 anos. Continuo trabalhando na construção civil, agora como meio oficial. Ganho 2.100 por mês. Não é muito, mas sustenta minha família com dignidade.
Nas horas vagas, ajudo o pastor na igreja. Sou líder de célula, aconselho jovens, faço visitação nos hospitais. Nesses 9 anos desde a libertação, já conversei com 12 pessoas envolvidas em ocultismo. 7 aceitaram Jesus e hoje estão livres. 3 recusaram ajuda e eu não sei o que aconteceu com elas. 2 ainda estão lutando. Em processo, oramos por elas toda semana. Ainda acordo às vezes 3h27 da madrugada, suando frio, mas oro e passa. Tenho 3 cicatrizes nas costas daqueles arranhões. Nunca sumiram completamente. São minha lembrança física de onde vim e do que Deus me tirou. Se você está lendo isso e acorda sempre entre 3 e 4 da manhã, tem pesadelos constantes, paralisia do sono, depressão que veio do nada, pensamentos suicidas, sensação de estar sendo observado, cuidado. Pode ser que alguém esteja fazendo ritual contra você. O que funciona de verdade? Oração simples antes de dormir, louvor tocando baixo a noite toda, ler o Salmo 91 em voz alta, buscar uma igreja séria, terapia junto com acompanhamento espiritual. Se você está envolvido com satanismo, macumba, bruxaria, qualquer coisa do ocultismo e quer sair, fuja. Não avise o grupo, não tente sair bonito. Suma, bloqueie contatos, mude de casa se precisar. Procure ajuda de pastor, psicólogo, até polícia se tiver ameaças. O sangue de Jesus é mais forte que qualquer pacto de sangue. Eu sou a prova viva, tenho as cicatrizes para provar. Os laudos médicos da internação psiquiátrica de 2015, fotos de antes e depois. Rodrigo, que era minha vítima hoje, é membro da mesma igreja e damos testemunho juntos. Isso não é invenção, não é filme, não é história da internet. Aconteceu de verdade comigo. Se alguém me dissesse em 2014, quando eu dormia naquele cadete abandonado, que 10 anos depois eu estaria casado, com filho, trabalhando honestamente, ajudando outras pessoas a saírem das trevas, eu riria na cara da pessoa. Mas Deus tem o costume de pegar lixo e transformar em algo útil. Eu era lixo humano, escravo, destruidor de vidas. Hoje não sou perfeito, cometo erros, tenho lutas, mas sou livre. Meu nome é Marcos, tenho 30 anos, sou ex-satanista, pedreiro, marido, pai. E acima de tudo, sou livre em Cristo. Se eu conseguir sair, você também consegue. O buraco mais fundo não é o fim, é o lugar onde você finalmente toca o fundo para poder impulsionar e subir de novo. Não desista, a guerra já foi vencida na cruz. Você só precisa aceitar a vitória.